Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa Em Entrevista. Hoje vamos discutir um tema que tem impacto direto na nossa diáspora e na relação entre Cabo Verde e os Estados Unidos: as políticas migratórias recentes do governo norte-americano. Para isso, contamos com a presença de Henrique Varela, sociólogo, que vai nos ajudar a compreender as implicações dessas decisões para os cabo-verdianos nos Estados Unidos e para as famílias que dependem dessas conexões. Doutor Henrique, muito boa noite e obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Recentemente, o presidente Donald Trump anunciou um conjunto de medidas e uma delas é a expulsão dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Como as recentes políticas migratórias dos Estados Unidos afetam as comunidades imigrantes, especialmente os cabo-verdianos? Essas políticas migratórias vão afetar diretamente as comunidades cabo-verdianas, ali residentes, porque se uma parte desse pessoal não está com a documentação em dia, com a legalização em dia, corre o risco de sofrer a deportação. E a deportação tem consequências. Tem consequências para os familiares aqui e para a própria sociedade, porque normalmente esses indivíduos, quando vêm deportados dos Estados Unidos, não tendo, por exemplo, uma atividade fixa, uma tarefa que gere algum rendimento, podem, infelizmente, lamentavelmente, por exemplo, enveredar para situações menos positivas aqui na nossa sociedade e vai ter impacto direto aqui na nossa comunidade aqui residente no país. E qual é o impacto da eliminação da cidadania por nascimento para filhos de imigrantes ilegais na comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos? Certamente que alguns benefícios já passam a não receber. Não tendo esses benefícios, podem sofrer alguma dificuldade. E essa dificuldade vai, por exemplo, afetar o rendimento dessa gente, que vai ter que custear mais, por exemplo, com a questão da saúde ou a questão de alguma oportunidade, eventualmente, de emprego ou de alguma ocupação ali. E isso vai afetar na família, vai afetar em casa, vai afetar também os que estão aqui esperando, por exemplo, uma ou outra remessa que eventualmente poderia vir dos Estados Unidos. Porque aquilo que estão oferindo lá quase que vai ser canalizado apenas e somente, por exemplo, para dar cobertura às despesas ali que são feitas. Em relação à integração da diáspora cabo-verdiana, quais são os principais desafios enfrentados pelos cabo-verdianos nos Estados Unidos? Primeiro é a questão da língua, certo? Então, tendo o domínio da língua, isso já vai eliminar algumas barreiras. E depois também tem aquela questão cultural. Mas, mesmo assim, o cabo-verdiano é um povo resiliente, que consegue se adaptar com facilidade em qualquer rincão do mundo. E o que é que se deve fazer? Primeiramente, é o acolhimento, chegando lá, tendo o acolhimento, recebendo, por exemplo, alguma proteção dos Estados Unidos, não é? Do governo dali, e depois algum incentivo ou estímulo, como, por exemplo, incentivos em aprender o inglês, incentivos, por exemplo, em frequentar alguma academia, algum espaço cultural, no sentido de ter a integração. Fazendo isso, esse estímulo, esse incentivo, o cabo-verdiano vai sentir-se integrado, incluído. Mas, se fizer o acolhimento sem a proteção e sem o incentivo, sem qualquer estímulo, é claro que esse cabo-verdiano vai sentir-se marginalizado, excluído. E a primeira oportunidade que encontrar pode sair fora, pode voltar. E como é que os cabo-verdianos têm, o que eles têm feito para superar essas barreiras? E cabo-verdiano é um povo de muita festa, de muita morabeza aqui e também quase que transporta essa morabeza em todos os lugares presentes. Então, por exemplo, fazendo convívios, fazendo, por exemplo, animações culturais, com, por exemplo, a nossa gastronomia, a nossa música, não é? A nossa dança, isso tudo é motivo que vai levar à integração, vai levar a que a comunidade americana se aproxime da comunidade cabo-verdiana.
E essa diversidade cultural que vai ser exatamente a riqueza que o cabo-verdiano ali vai ganhar e vai ter sempre benefícios, sempre vantagem. E como a presença de militares adicionais na fronteira pode afetar os cabo-verdianos que tentam imigrar? Essa presença vai inibir essa vontade desenfreada de ali se entrar. Porquê? Porque se há militares ali, é porque o cabo-verdiano, ou seja, quem quiser entrar, vai ter que pensar duas vezes. Vai ter que ver a sua documentação, vai ter que ver os prós e os contra, as vantagens e as desvantagens. Sabendo que se, por exemplo, se tentar se arriscar, tentar se aventurar ali e eventualmente há uma barreira militar ali, não tendo a legalização, tendo a documentação em dia, isso vai frear essa entrada, vai diminuir essa entrada em massa dessa gente. E quais são as medidas que Cabo Verde poderia adotar para proteger a sua diáspora em tempos de políticas migratórias mais restritivas? Cabo Verde pode fazer, por exemplo, sessões de esclarecimento, não é? Mostrando o que é que deve ser feito, deve mostrar, por exemplo, a documentação que se é exigida ali nos Estados Unidos e tipo que fazer uma pedagogia aos cabo-verdianos, mostrando que têm que respeitar as regras do país onde estão a querer entrar. Porque se há regra, a regra é para ser cumprida. A lei não é para ficar na rua, é para ser cumprida. Então, nós temos que fazer com que o cabo-verdiano conheça as regras, conheça aquilo que são os valores que deve assimilar, deve interiorizar, assimilando esses valores, assimilando essas regras, tendo presente aquilo que tem que fazer, os seus deveres e os seus direitos, ali torna-se mais fácil a integração dessa comunidade. Dr. Henrique, quais são os fatores que levam os cabo-verdianos a migrar, visto que hoje estamos num mundo de desafios, tanto legais também como sociais? Então, o cabo-verdiano sempre foi um povo aventureiro, isso não é de hoje. Desde a época da pesca da baleia, nos Estados Unidos, cabo-verdianos saíram, por exemplo, da Ilha Brava, essa imigração para os Estados Unidos, que começou mais gente da Ilha Brava, não é? Fogo, e tem a curiosidade. O cabo-verdiano é um povo curioso, quer descobrir, quer aventurar-se. E a curiosidade vai fazer com que esse cabo-verdiano tome essa atitude, tome essa iniciativa. E viajar também é uma forma de descoberta, é uma forma de conhecimento. Porque quando alguém viaja, quando alguém desloca de um ponto para o outro, de um sítio para o outro, para além de se carregar a curiosidade, também vai-se carregar algum aprendizado que ali se vai adquirir. Então o cabo-verdiano sempre imigrou para a melhoria das condições de vida, imigrou para estudar, imigrou para conhecer, para a curiosidade, é tipo que um fator económico, fator dos estudos e até um fator psicológico, não é? E o cabo-verdiano tem essa sina de ir e depois voltar. Voltar para quê? Para mostrar que, afinal de contas, é possível, o sonho é possível se tornar realidade. Para que outros, com essa chegada desses que foram lá e que conseguiram ter sucesso, para mostrar, afinal de contas, é possível. Eu fui, consegui, vocês também que estão aqui podem sonhar e o sonho está à altura de todos. E a segunda geração de cabo-verdianos nos Estados Unidos consegue preservar a sua identidade cultural? Consegue, sim, em parte, porque o cabo-verdiano sempre preserva a sua cultura, começando com o idioma, o nosso idioma crioulo, não é? Mesmo aqueles que nasceram ali, têm sempre em casa os pais que falam crioulo, querendo preservar a raiz, a identidade, que começa com o primeiro elemento cultural, que é a forma de se expressar, que é o nosso idioma. Também há o nosso prato típico, não é? A cachupa, que sempre o cabo-verdiano faz, também em qualquer parte do mundo, e temos a nossa música, que é, como eu posso dizer, o nosso hino lá fora. Temos, por exemplo, a Cesária Évora, que é muito conhecida lá fora. Então, isso aqui são formas de se manter essa identidade, apesar da distância. E essa geração nascida ali vai beber
dessa identidade, vai conhecer a raiz dos avós, dos bisavós, dos pais, mostrando que, afinal de contas, nós estamos em sintonia. De geração em geração, a cultura cabo-verdiana está sendo transmitida. Já agora, numa visão mais económica, como as remessas enviadas por cabo-verdianos nos Estados Unidos influenciam a economia de Cabo Verde? Influenciam e de que maneira? Porque o cabo-verdiano sempre é um povo que é, como eu posso dizer assim, um povo aventureiro, certo? É um povo que tem também algum juízo, não é? Ganhando algum dinheiro, procura investir, procura fazer um investimento aqui, na terra-mãe. E esses investimentos, essas remessas que são enviadas, vão contribuir para a economia aqui, e quando são enviadas, normalmente os imigrantes, por exemplo, abrem empresas, abrem negócios, e a abertura das empresas, a abertura dos negócios, gera rendimento, gera lucro. Primeiro, para o imigrante, não é? Ele está ganhando algum lucro, e para além de ele ganhar um lucro, algum rendimento, também está a dar emprego a outras pessoas que estão aqui. E essas pessoas vão, claro, tendo essa renda, tendo esse rendimento, vão resolver os problemas familiares aqui em casa. E para finalizar, a de cabo-verdianos nos Estados Unidos tem impacto significativo nas famílias e também nas comunidades locais? Tem sim, porque a deportação não é uma coisa boa, é uma coisa muito séria e muito triste. Então, às vezes, alguém com tanto tempo fora, ali nos Estados Unidos, de repente há aquele corte, aquela ruptura e acaba por voltar. Então, às vezes, volta sem nada. Volta, e essa volta sem nada, essa volta, por exemplo, sem ter, por exemplo, algum recurso para investir ou para sobreviver ou para custear as despesas familiares, isso vai levar a algum problema social, não é? E esse problema social pode levar, por exemplo, a algum abandono, alguma marginalização. O abandono, a marginalização pode levar à exclusão, que é o que nós temos que combater, porque todos devem sentir-se incluídos, integrados aqui na nossa terra. E para além da marginalização e abandono, há outros fenómenos também? Sim, o fenómeno que nós também podemos ver é que a marginalização pode trazer consequências negativas, como, por exemplo, o crime. Essa gente pode, por exemplo, enveredar por o consumo do álcool, não é? Da droga, quase que para tentar esquecer essa situação vivida lá, que afinal de contas não vai esquecer. Passa a ter dois problemas. Já está com o problema da deportação e agora entrando, por exemplo, no mundo do álcool e da droga, vem um segundo problema, certo? E todo o problema social, qualquer problema social, a sua resolução passa necessariamente pela família, que deve funcionar como amparo, como suporte. Então a família deve dar o acolhimento a essa gente que eventualmente, de forma lamentável, às vezes acaba por ter uma infelicidade e voltar para a terra-mãe. Doutor Henrique, muito obrigada por estar aqui conosco para compartilhar um pouco sobre a sua análise sobre essa temática que é de grande e que tem uma grande importância na comunidade cabo-verdiana. Fica claro que as decisões políticas de grandes potências como os Estados Unidos têm efeitos que atravessam fronteiras e também impactam diretamente os cabo-verdianos. Continuaremos a acompanhar e debater estes assuntos aqui em entrevista. Até a próxima.